Oi meninas, esse tutorial é para orientar vocês sobre como acessar a Agenda Edu pelo computador para postar as atividades. No campo de pesquisa do seu navegador, você pode digitar Agenda Edu. Normalmente, ele é o primeiro item que aparece. Para acessar a área do professor, você deve clicar no item Acessar no canto superior direito. Esta tela vai aparecer para você selecionar o seu perfil de acesso. Acesse sempre como escola. Em seguida, abre a sua tela de acesso, na qual você deve digitar o seu e-mail cadastrado pelo colégio e a senha que você cadastrou ou a senha enviada pelo colégio no momento de cadastramento. Esta é a tela inicial do aplicativo. Nela aparecerá sempre informações do painel a respeito da adesão dos pais e dos alunos. Nós acessaremos principalmente os itens do menu esquerdo, atividades e mensagens. Ao clicar em atividades, você será direcionada para a página de postagem das atividades. Nela conterá sempre as últimas atividades que você postou, o título dessa atividade, as turmas para as quais ela foi enviada, o status, se ela foi aprovada e todo mundo recebeu, se ela está ainda pendente de aprovação, ou se ela foi reprovada e não foi enviada. E o último campo se trata de confirmações. São as confirmações dos pais dos alunos de quantos viram. Sempre à esquerda é o número de quantos viram e à direita o número total de envios. Ao clicar em visualizar, você poderá ver a atividade. Para criar uma nova atividade, você deve clicar no campo Nova Atividade. Assim, você será direcionada para esta página. Nesta página, você deve selecionar a disciplina da qual postará o conteúdo. Neste caso, eu vou colocar polivalente só para fazer um exemplo e para que a gente possa enviar para a sala fantasma, para que a gente possa acessar como teste. Após selecionar a disciplina, aparecerão todas as salas disponíveis para você enviar o comunicado. Vou selecionar esta sala fantasma. Vocês podem notar que à esquerda ficam as salas disponíveis e à direita as salas para as quais eu vou enviar o comunicado. Depois disso, é só eu clicar em próximo. Em seguida, aparece esta tela, na qual nós vamos colocar as informações de envio. No campo Enviar para, a gente deve deixar selecionado sempre o item Ambos. No campo Data, nós podemos colocar a data de hoje, caso a gente deseje que esse comunicado seja enviado hoje para os pais, ou uma data futura para agendamento, para que os pais recebam na próxima semana, caso a gente vá preparar algumas atividades com antecedência. Eu vou deixar a data de hoje para que vocês possam ver o teste. No campo Título, a gente deve colocar o nome da atividade. E no campo Conteúdo, a gente deve digitar as orientações aos pais. Neste campo Conteúdo, a gente pode inserir algumas funcionalidades. Então, se houver alguma palavra que a gente deseje pôr em negrito, itálico ou sublinhado, há essa possibilidade, colocar itens de marcadores e lista numerada ou alterar a cor da fonte. Também é possível inserir imagens. Então, você deve clicar no campinho Imagem, no canto direito, e aí aparecerá esse campo, você pode escolher os arquivos para colocar a imagem. Por exemplo, vou colocar essa daqui. Ela demora um pouquinho para carregar mesmo, mas ela abre logo abaixo do seu texto. Você pode também colocar um link para acesso pelos pais, referenciando um vídeo, por exemplo. Para o link, você deve clicar nesse item que parece um clipezinho, e aí você pode colocar um texto, como por exemplo, e como sugestão.
clique aqui para acessar o link. Porque aí o pai sabe que ele tem que clicar em cima desse texto. E aí você pode colocar uma página da web ou um link de um vídeo do YouTube, como você preferir. Ou um PDF, ou um site, qualquer coisa esse link vai direcionar. Deixa sempre selecionado abrir em uma nova janela, que aí a hora que o pai clicar, ele não vai sair da Agenda Edu para acessar o vídeo. E aí você clica em inserir link. Depois de fazer isso, ele vai ficar azulzinho assim. Se você clicar fora, você pode notar que ele fica em azul. O pai vai receber dessa forma. Então, o seu texto vai estar, por exemplo, em preto e o texto com o link vai estar em azul. Após terminar de digitar as orientações e inserir imagem, você pode também inserir anexos. Então, você pode vir no campo anexar arquivo, que provavelmente a gente fará com frequência. É importante deixar claro que os arquivos só sustentam nessas extensões. No nosso caso, a gente deve colocar sempre em PDF ou JPG. Por quê? Porque os pais não conseguem editar. Existe um outro tutorial também para ajudá-los a salvar arquivos em JPG e PDF que eu vou compartilhar com vocês depois. Outra questão muito importante é a questão do tamanho desse arquivo. O tamanho máximo é de 10 megas. Se ele tiver muita foto, muita imagem, é provável que ele passe disso. Então, é importante se atentar na hora de anexar. Você deve clicar novamente em anexar arquivos e sempre anexar arquivos. Esse inserir do Google Drive é só se ele estiver na nuvem, mas provavelmente ele vai estar no computador de vocês. Então, anexar arquivos, ele vai abrir ou a sua área de trabalho ou alguma pasta sua. Você seleciona, então, sempre ou um arquivo em imagem ou um arquivo em PDF e clique em abrir. Essa barrinha, ela mostra se o arquivo está sendo carregado. Depois que ele carregar, ele aparece aqui como título. Depois de carregar, você pode clicar em continuar. Depois de anexar o arquivo, ele volta novamente para a página inicial de inserção do conteúdo. É importante dizer também que o campo lição de casa deve estar sempre clicado como não. Aí você pode conferir novamente o que você digitou, as imagens que você incluiu, os links, o arquivo em PDF e clicar em salvar. Neste momento, o documento ainda não foi enviado para os pais. Você é redirecionado para uma página de revisão, onde fica aqui no campo pendente, que quer dizer que ainda não foi enviado, não foi aprovado, e aí você pode revisar tudo que você colocou. Sempre aqui em cima o título da sua atividade, logo abaixo as turmas para as quais você vai enviar, para quem você vai enviar, que deve ser sempre ambos, a data da atividade, então no caso eu coloquei a data de hoje para enviar hoje. Se eu fosse postar uma atividade que será enviada na segunda-feira, eu poderia colocar para programar para o dia 23. A disciplina, né, o componente curricular, e logo abaixo o conteúdo que você digitou com as orientações para os pais. Vocês podem perceber que o texto normal, ele está em preto. O link que eu coloquei para ir para um YouTube, uma outra página, ele fica em azulzinho e a hora que você clica ele muda de cor. A imagem que eu inseri e lá no final o anexo. Após você corrigir tudo isso e você ver que está ok, você pode clicar em aprovar envio, que ela já é enviada imediatamente para os pais, de acordo com a data que você colocou, agendar envio, se você estiver programando uma atividade, por exemplo, para segunda-feira, ou editar. Aí se você clicar em editar, você vai voltar para aquele campo inicial para selecionar as turmas e em seguida digitar o conteúdo. Caso você esteja fazendo isso como um teste ou não tenha gostado de como ficou, você pode clicar na lixeirinha no canto direito e eliminar essa atividade. Para mostrar para vocês como fica, eu vou colocar em aprovar envio. Ele sempre aparece essa mensagem
né, notificando você para ver se você quer enviar mesmo. E aí, se você clicar em aprovar, ela vai. Não há como desfazer essa ação. Então, se você clicar em aprovar, ela vai para todos os pais e não tem como excluir mais. Então, eu vou aprovar, só para vocês verem como ficou. Esse sonzinho é o sonzinho do meu celular mostrando que um pai recebeu a atividade. Eu estou fazendo um teste com pais também. Então, olha, aqui ele está dizendo que está enviando, né? Ele demora um pouquinho, mas logo em seguida vai aparecer aprovado. Essa é a atividade que foi enviada. E aí, se vocês voltarem no campo atividades, ela vai estar lá. Então, ó, no caso, essa atividade, ela está aqui como exemplo, né, no dia 20, que eu coloquei agora. Ela, disciplina polivalente, a turma que foi enviada, ela está como status aprovada. E aqui tem as confirmações. Então, no caso, a gente tem 3 pessoas, né, que poderiam acessar isso, 3 pais ou responsáveis, nenhum viu ainda, né? Se eu clicar em visualizar, eu consigo voltar e visualizar essa atividade, como ela foi enviada para os pais. Aproveitando o ensejo, eu vou mostrar para vocês como o pai visualiza e pode confirmar para a gente esse recebimento. Então, meninas, eu tenho aqui um acesso fictício, né, para teste. Aqui essa é a tela inicial para o acesso dos pais. Aqui nesse campo atividades, a gente tem 2 atividades que foram enviadas. Esta, por exemplo, que eu fiz hoje de manhã, o pai já deu a visualização. Então, para ele aparece assim, e aí o pai clica em visualizar. Quando o pai clica em visualizar, ele tem acesso àquela telinha com todas as orientações que a gente colocou, né? Então, aqui tem o nome da professora que cadastrou, a data dessa atividade, a data que ela cadastrou isso e a data do envio. A data do envio pode ser a mesma da data da atividade ou uma data de agendamento, né? Se a gente clicar aqui, a gente tem em atividades as orientações que a gente digitou e abaixo o link. Vou mostrar para vocês. Se clicar no link, nesse item azulzinho, ele vai direcionar para o link. No caso, eu coloquei o YouTube. Se você clicar em voltar, ele volta para a página da Agenda Edu e aí o pai consegue acessar a imagem. A gente colocou como lição de casa, né? Sempre não. E ele consegue acessar o anexo. Ele clica no anexo, que também fica em azul, e ele abre essa página. Aí aqui no item ele pode fazer o download, imprimir, o que o pai preferir em casa, né? E aí aqui embaixo a gente orientou os pais a sempre confirmar o recebimento. Então, na hora que eu clico em confirmar o recebimento, ele aparece aqui para o pai como visto, e lá para a gente na Agenda Edu vai aparecer a hora que eu voltar em atividades, que neste conteúdo, um responsável de 3 visualizou, né? Então, a gente consegue controlar dessa forma. Com o campo mensagens, funciona basicamente como se fosse um WhatsApp. Então, a gente clica aqui em mensagens e quando tiver mensagem do professor, do pai, desculpa, a gente vai conseguir visualizá-la aqui. Vou mostrar nesse campo do pai. Então, esse é o item do pai, ele manda mensagens aqui. Então, por exemplo, nesse caso, esse pai só pode enviar a mensagem para administração, coordenação. Ele clica aqui a mensagem, vai ficar todo o histórico, né? Ele digita para a gente normalmente, e aí a gente orientou também que em momento oportuno a gente vai receber essa mensagem e responder, né? Então, ela fica aqui como se fosse um histórico de WhatsApp, né? Bem, eu acho que da Agenda Edu para acesso nosso é isso. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, vocês podem me procurar que eu vou orientando vocês e a gente vai fazendo junto. Obrigada, um beijo.